Muito bem. Senhores, olha só, o novo arcabouço fiscal do governo de Luiz Inácio Lula da Silva deve ser lançado em março, Serrão. Essa é a perspectiva anunciada hoje pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O ministro informou que a equipe econômica tem estudado regras fiscais do mundo inteiro nos últimos 2 meses e que a medida busca substituir o teto de gastos. Haddad ainda informou que o governo quer possibilitar debates antes do envio da lei de diretrizes orçamentárias. O ministro pontuou que entende a ansiedade do mercado com as primeiras medidas do governo, mas que acredita que logo a incerteza e a ansiedade passarão. A gente separou um trecho do que disse Fernando Haddad durante o CEO Conference, um evento organizado pelo grupo BTG Pactual. Nós vamos, em março, provavelmente, anunciar o que nós entendemos que seja a regra fiscal adequada para o país. Muito antes do prazo que foi estabelecido pelo Congresso, né? O Congresso estabeleceu agosto. Nós já tínhamos puxado para abril por causa da LDO. Né? Mas daí a Simone ponderou, e com razão, o próprio Geraldo Alckmin também, que para mandar para o Congresso em abril junto com a LDO, era bom a gente ter um período, né, de discussão, porque eu não tenho a pretensão de ser o dono da verdade. Né? Nós estamos estudando faz 2 meses regras fiscais do mundo inteiro, documentos de todos os organismos internacionais. Nenhum país do mundo adota teto de gasto. E eu falei muito francamente, e defendo isso em qualquer fórum. Falei, olha, presidente, eu acompanho política econômica há 40 anos, eu acompanho o que vem, quais são as medidas que vêm sendo tomadas no Brasil. Os melhores 8 desses 40 anos foram os seus. Eu acho que há um aprendizado dos seus 8 anos de governo que precisam ser resgatados. Isso não significa que o senhor acertou todas as decisões que o senhor tomou. Mas no balanço geral dos seus 8 anos, nós não tivemos um período tão virtuoso quanto aquele. Muito bem, Serrão, será que em março aquela sua pergunta em relação a qual é o plano do governo será respondida? É o que eu torço todo dia eu acordo rezando, orando para que isso aconteça. Apresente a proposta efetiva, isso é ótimo. Agora, o Haddad faz uma importante sinalização quando ele aponta para a importância do diálogo e do debate. Não dá para você querer falar em reforma tributária, em avanço fiscal, sem discussão. O que já aconteceu no final do ano passado, eu repito, vou usar uma expressão forte, foi um estupro institucional. A aprovação daquela PEC do fura-teto, aquilo foi uma esculhambação. Aquilo não foi feito sem nenhuma discussão, usou-se um golpe, uma jogada regimental que pegou algo que já estava terminativo, aprovado na Câmara e colocou essa PEC do teto de gasto na traseira desse troço e aprovou tudo a toque de caixa. Isso é uma vergonha, não teve debate, você descumpriu uma regra fiscal, a própria regra constitucional, o princípio legal, o princípio do parlamento, o parlamento se apequenou com essa decisão. Então, vamos lá, errou, vamos consertar. Essa vergonha não pode se repetir. Então, o Brasil tem que ter um debate, sim, sério, sobre essa questão fiscal, da mesma forma como tem que tratar de maneira transparente e aberta a reforma tributária. Insisto, esse ano não dá para ter esse tipo de discussão terminada sobre reforma tributária. Sobre o limite fiscal, talvez sim, talvez consiga, se o governo tiver habilidade para dialogar. Agora, também é preciso que a oposição apresente alternativas concretas. Ficar só na gritaria, sou contra porque sou contra, isso não é fazer oposição. Isso é ser infantiloide. Piperno, se a gente analisar do ponto de vista político, o Haddad, ele muda o foco do discurso e, inclusive, com um discurso semelhante ao que fez, agradou os investidores da Faria Lima. Essa é uma questão, né? Você citou a Faria Lima, de fato... Porque a pauta estava muito centrada no Banco Central. Não, perfeito, perfeito. Quando o Lula fez aqueles questionamentos sobre taxa de juros, ele é claro que, de certa forma, ele ataca, assim, o consenso do Itaim ou dos Faria Limers, porque, afinal de contas, eles passaram a ter aqui no Brasil, de algumas décadas para cá, uma espécie, assim, de infalibilidade papal. Eles não erram jamais. Agora, o Haddad, ele é
naturalmente um político mais, eu diria, mais cauteloso do que o presidente Lula. Então é claro que o discurso dele é mais suave, inclusive o mercado até reagiu bem hoje, as bolsas subiram bem, enfim. E ele, inclusive, foi muito transparente na questão dos prazos. Olha, vamos apresentar em março, antecipando em 5 meses um novo projeto de âncora fiscal. Vamos continuar em paralelo negociando, acompanhando a questão da reforma tributária, que está lá no Congresso. E é óbvio que isso vai envolver bastante negociação. Agora, essas negociações, elas em hipótese alguma seriam tão simples, porque os temas são complexos. No caso da reforma tributária, ele vem de décadas. Então, é óbvio também que eu acho um pouco prematuro, né, e um pouco, às vezes, temerário, imaginar que o governo não vai conseguir, porque o presidente Lula é alguém que já deu mostras aí de conseguir algumas proezas, algumas façanhas, mesmo quando se imaginava que ele fosse ter mais dificuldades. De qualquer forma, eu acho que a discussão é boa e o ministro hoje agiu muito bem. O que você acha, Nelson? Bom, eu acho que é importante que haja, sim, um detalhamento, né, dessa proposta do governo a respeito da nova regra fiscal. Vamos entender que talvez não fosse nem necessária, porque a gente tem o teto de gastos. O teto de gastos, como ele está posto, né, desde o governo Temer aí, que colocou no nosso ordenamento essa limitação de gastos ao governo, realmente há muitas críticas a respeito de como é que se calcula o teto de gastos. A gente poderia ter uma discussão, então, sobre novos critérios para se estabelecer ano a ano o teto. Mas o PT aproveita essa oportunidade para agora, nessa regra fiscal, provavelmente extinguir o teto. Não vai ter mais teto, a ideia agora é que haja um novo modelo de âncora fiscal e tal, e que vai servir, claro, como um alicerce para a proposta de reforma tributária que vem na sequência, né? Então, provavelmente, essa nova forma de regra fiscal vai autorizar, vai deixar margem aberta para o aumento de tributação, para que, claro, o PT não gosta de teto de gastos, o governo possa gastar mais e arrecadar mais, né? É aquilo, quanto mais se gasta, mais se arrecada. Essa é a ideia de âncora fiscal, quanto maior o navio, maior a âncora, e aquilo que o governo quer é arrecadar. Estado maior, custeando benefícios sociais, custeando mais ministérios, mais cargos públicos, mais estatais, mais empresas para o governo administrar e aquela coisa toda. Então, é o que a gente tem que acompanhar de perto. Importante que haja, sim, como disse o Fernando Haddad, por sugestão do Alckmin e da Simone, que tem um pouquinho mais de lucidez em relação às questões econômicas, que haja debate na sociedade. Todo mundo precisa participar dessa discussão. As empresas, as indústrias, o comércio, o serviço, o agronegócio, as pessoas da sociedade e o povo trabalhador também. Vamos chamar o VAR só para malandragem, rapidinho? Deixa eu só dar uma hora aqui para quem nos acompanha pelo rádio. Vocês que estão junto com a gente nesta quarta-feira, são 5h54. Por favor, Serrão. Chamar o VAR aqui só para uma malandragem. O presidente Lula é claramente contra o teto de gastos. Mas qual é a tese dele? E é isso que talvez seja emplacado nessa mudança de regra. Ele acha que se a arrecadação subir, e o PT vai fazer tudo para a arrecadação aumentar muito, ele pode ter esse teto de gastos ampliado. Então, é essa manobra que Lula quer fazer e quer induzir o Congresso a aprovar uma regra mais flexível para ele poder jogar. Se ele arrecada mais, ele pode gastar mais. Se ele arrecada menos, ele vai ter que gastar menos, evidentemente. É o óbvio lulante? Talvez não seja, talvez seja o óbvio lulante.